Boa tarde. Boa tarde, A Martinha. gente já está aqui de volta novamente, né? Agora há pouco a gente fez só um teste, mas resolvemos entrar aqui em um outro programa e quero desde já desejar a você boas-vindas. Eu Muito vou obrigada. mostrar para você, para o público, né? Hoje um pouquinho do conhecimento das pessoas com deficiência. Então eu vou dar a minha palavra a você nesse momento. Se identifique, onde você mora, quem você é e qual é a nossa luta, né? Então, eu me chamo Leide e eu tenho uma filha com síndrome de Down de 34 anos. Então, há 34 anos eu estou nessa luta também de garantir os direitos das pessoas com deficiência. Comecei pela minha filha, mas de um tempo para cá eu decidi fazer esse trabalho de compartilhar essas informações com as pessoas aqui por meio da internet. Então, a minha formação é direito, né? Então, hoje o meu trabalho é esse, como advogada, de passar essas informações para as pessoas com deficiência, para que elas tenham noção dos seus direitos. Eu via que faltava muita informação e então eu decidi fazer esse trabalho com esse propósito, assim, né, de passar essas informações para que todo mundo conheça os seus direitos, já que existe essa lacuna por parte do poder público de não fazer campanhas, né, informando as pessoas sobre os seus direitos. Então, eu sei que eu não consigo falar para todo mundo do Brasil, mas uma pessoa que eu conheça mais para mim já é importante, já está fazendo assim com que eu realize esse meu propósito. E foi uma satisfação enorme te conhecer, viu, Martinha? Eu estou muito feliz de falar aqui com o seu público. Pois assim, eu também faço igual você. Eu já fui uma pessoa que vivia o tempo todo escondido com preconceito de mim mesmo, né? Mas quando eu passei a ter o conhecimento dos direitos que as pessoas com deficiência têm, eu passei a me desenvolver e procurar ajudar outras pessoas. Hoje eu sou a vice-presidente do Instituto IAPD, que já está há 2 anos aqui em Viçosa do Ceará, e eu sou a vice-presidente. Nós estamos tentando levantar essa bandeira. É muito difícil, porque muita gente não tem o conhecimento do direito, né, que a pessoa com deficiência tem, mas nós estamos aqui insistindo e investindo nesse objetivo, que é mostrar para as mães, né, para as pessoas com deficiência, que ainda existe uma solução. Então, nós temos que abraçar essa causa, que é a causa da inclusão. Exatamente. E a gente tem que estar em todas as frentes. Aqui, eu moro em Brasília, aqui também eu sou ativista na nossa associação de síndrome de Down, também eu estou representando essa associação no Conselho de Defesa das Pessoas com Deficiência, porque a Sim. gente tem que informar não só as pessoas com deficiência, mas também as pessoas que não têm deficiência, porque a responsabilidade pela inclusão é de todo mundo. Então, não Uhum. é só da família que tem uma pessoa com deficiência. A responsabilidade pela inclusão é do Estado, da família e da sociedade. Então, as pessoas que não são pessoas com deficiência, elas também precisam ter esse conhecimento sobre os direitos que as pessoas com deficiência têm, para que elas possam respeitar e para que elas possam nos ajudar também a fazer essa inclusão. Pois é, e assim, o nosso objetivo é levar esse conhecimento às pessoas. Você sabe que cidade pequena, né, o caso é um pouco mais difícil, o conhecimento, e a gente tem que bater nessa tecla e lutar juntos, né? Ó, tem aqui já algumas pessoas, tem até uma pessoa aqui da Costa Rica vendo a gente. Olha só. Ele está dando boa tarde para a Martinha e para a advogada Leide. Tem Boa aqui a tarde. Silva. Ibiapabana da Gema diz que já compartilhou.
peço que ele continue compartilhando, porque o Ibiapaba da Gema é um jornalista aqui aliás, de Tianguá, né? Tianguá, Ceará. Ele tem muitos seguidores e vamos levar esse conhecimento para mais pessoas lá fora, né? Para mostrar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a lei vai estar à disposição para mostrar como você deve fazer, como você deve proceder, como você deve seguir. Inclusive, eu já tenho até, pegar aqui o caderno, já tenho até aqui algumas perguntas. A primeira pergunta, o que é inclusão? Inclusão é a possibilidade de todas as pessoas participarem da vida de uma forma plena. Então, ela não pode ser impedida de participar plenamente da sua vida porque existe uma barreira. Então, eu vou fazer um panorama assim da nossa lei hoje e dos novos conceitos a respeito da pessoa com deficiência. Então, já existiam no Brasil algumas leis que garantiam direitos para a pessoa com deficiência. Mas, em 2006, foi aprovada na ONU uma convenção sobre o direito da pessoa com deficiência. E, em 2009, essa convenção ela foi recepcionada pelo Brasil e ela tem força constitucional. Então, os direitos da pessoa com deficiência no Brasil, eles têm essa força da Constituição. Em 2015, foi editada a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei, ela reuniu vários projetos de leis que estavam tramitando no Congresso Nacional, e então ela juntou todos esses projetos num estatuto só, para facilitar a vida da pessoa com deficiência também, né? Então, ela trouxe todos esses novos conceitos trazidos pela convenção e juntou todos esses projetos que existiam no Congresso Nacional. E então, em 2016, entrou em vigor no Brasil a Lei Brasileira de Inclusão. E um dos primeiros conceitos assim que mudou o paradigma com relação à pessoa com deficiência é que hoje a pessoa com deficiência ela é considerada a partir de dois fatores: a sua limitação e as barreiras que ela encontra na sociedade para que ela possa ter essa condição de se incluir. Então, não basta que a pessoa tenha uma limitação, é necessário fazer essa avaliação da sua limitação com todas as barreiras que ela encontra na sociedade. Barreiras físicas, barreiras, principalmente a barreira da atitude das pessoas com relação às pessoas com deficiência. Então, a partir desse novo modelo do que é a deficiência, a gente luta agora para que essas barreiras que existem, porque o mundo ele não foi feito para a pessoa que tem alguma limitação, então tudo é pensado para as pessoas que não têm deficiência, né? Então, a nossa luta hoje é tirar esses obstáculos que as pessoas com deficiência enfrentam no seu dia a dia, para que ela possa ter essa participação mais efetiva na sociedade. Nós temos aqui, ó, a Josiane Ramos, ela é de Tianguá, ela tem uma filha especial. E temos aqui também, vendo a gente nesse momento, o médico, o doutor Auricélio Fontinelli, ele é que é o chefe, né, o organizador do Instituto, é o IAPD, Instituto de Apoio à Pessoa com Deficiência, e a gente, através de outras pessoas, nós estamos elaborando um projeto durante essa pandemia, para a gente arrecadar recursos, fundos, para ser feito um produto de higienização, para ser distribuído para as famílias carentes, né, em Viçosa do Ceará. Pois é, e aí assim, ó, temos aqui a Francinete Santos, ela tem 2 filhos especiais, todos os dois são surdo e mudo. Ela vai lançar algumas perguntas aqui para você também, se ela quiser já escrever. Mas aqui eu tenho outras perguntas também. Você já respondeu o que é inclusão, né? Agora, assim, quando surgiu a inclusão?
A inclusão é assim, a questão da deficiência a melhoria da condição da pessoa com deficiência ainda é muito recente, né? Porque antigamente as pessoas com deficiência elas eram eliminadas na antiguidade, depois elas passaram a ser abandonadas, depois elas viveram uma vida de exclusão nas instituições, onde elas ficavam totalmente afastadas das famílias. As famílias tinham vergonha, né, de ter aquela pessoa, o seu filho ali convivendo com, né, em sociedade. Então, essa questão da inclusão é muito recente. E esses direitos surgiram a partir das grandes guerras, quando os soldados iam lá para as guerras e voltavam com todas aquelas sequelas. Daí começaram a surgir os centros de reabilitação dessas pessoas, que no futuro acabaram beneficiando também as pessoas com deficiência. Então, no Brasil, para você ter uma ideia, a luta da pessoa com deficiência começou no final da década de 70. Então, é muito recente, né? E eu sempre falo, de lá para cá, muita coisa aconteceu, principalmente em termos de legislação. Então, a nossa legislação é uma legislação avançada, ela é toda baseada na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas a gente precisa tirar essa lei do papel, né? Então, não basta a gente ter uma lei, a gente tem que se organizar para que a gente tenha mais força para fazer valer todos os direitos que estão contidos na Lei Brasileira de Inclusão. Então, esses direitos passam pela educação, começa com a educação, né? Com a saúde, que é direito de todos, e eu sei da grande dificuldade das pessoas que têm doenças raras de ter esse acesso e esse cuidado, né? Desde o diagnóstico, né, até a vida adulta, para que a pessoa tenha uma vida com mais qualidade. E isso também assim, vale para todas as deficiências, né? Não é fácil, tudo é muito difícil, toda essa reabilitação é difícil, mas a gente precisa entender que a gente tem que se organizar, né? E também fazer com que a sociedade entenda que a inclusão é boa para todo mundo. Então, por isso que a gente luta tanto para ter uma escola inclusiva. Então, a criança que ela vai conviver com a pessoa com deficiência, ela será um adulto diferente. Então, hoje, grande parte da ignorância que existe em relação às pessoas com deficiência vem daí, porque a nossa geração não conviveu com ninguém com deficiência na escola. Então, eu mesma, tive contato com pessoa com deficiência quando a minha filha nasceu. Então, a escola inclusiva, ela possibilita que todas as pessoas tenham essa oportunidade, que as crianças tenham essa oportunidade de conviver com a pessoa com deficiência. E é isso que vai fazer a gente avançar para depois essa pessoa ser incluída no mercado de trabalho. E essa é a luta, né? Então, é importante que a gente se organize como entidade, como vocês já estão fazendo aí, para que fique mais fácil, porque quando a gente luta junto, a gente ganha mais força, e lutar sozinho é muito difícil. Olha, tem aqui junto comigo também, é a Luciana Medina. Ela é jornalista, ela é coordenadora de um órgão também, ela tem um filho com autismo, né? Ontem eu assisti uma live com ela, a gente também vai fazer uma live falando algo sobre o autismo, e ela está aqui com a gente. A Oneide mandou um texto aqui, mas como tem muitos comentários, está subindo, mas tem aqui a Sueli Carvalho, está dando boa tarde. A Oneide falou aqui sobre a deficiência, a Keila também, a mãe da Keila, né, que a Josiane também está falando sobre a dificuldade. Aqui tem um Edno Rocha, ele disse assim: oi, advogada Leila, eu trabalho aqui no Lago Azul, só que lá no bairro é impossível de um cadeirante conviver no lugar daquele. Então, são as barreiras, né? São essas barreiras que a gente precisa tirar do caminho da pessoa com deficiência, porque às vezes ele até consegue a inclusão no mercado de trabalho, mas ele é tão difícil ele chegar a esse trabalho que ele acaba desistindo, né? Então a gente
a gente tem que lutar para que essa acessibilidade seja possibilitada desde a hora que ele sai de casa, que ele tenha um transporte acessível, para que ele, chegando ao seu posto de trabalho, ele possa ser incluído. Então, é todo um processo, né? A gente entende que, como no Brasil nada é acessível, é um processo, a gente tem que ter um tempo para que isso aconteça, mas a gente tem que ter políticas nesse caminho. O que não dá é para ficar enrolando, empurrando com a barriga, né? Então, o movimento organizado, ele possibilita isso, é a cobrança. Aqui mesmo, direto, a gente notifica as autoridades para que elas verifiquem a acessibilidade em tal lugar. Então, ponto a ponto, a gente vai indicando onde que não está acessível. Então, é uma luta diária, mas a gente tem que ver, por parte dos administradores, essa vontade política de eliminar essas barreiras, para que as pessoas consigam se incluir. A Oneide Machis, ela colocou assim, realmente, hoje a criança especial em sala se sente igual a todos. É ajudada e muito amada, dependendo de cada professor. Isso é verdade, depende de cada professor, né? Sim, sim. E sem essa também que o aluno com deficiência não aprende. Às vezes, o professor não está conseguindo alcançar o aluno, mas é por isso que o professor ele tem que ter qualificação para fazer a inclusão, e essa qualificação precisa ser continuada. Então, e partir do princípio de que cada pessoa ela é um indivíduo, então ela tem que ser vista diante das suas dificuldades e das suas potencialidades. Descobrir de que forma que aquele aluno aprende. Então, não vai adiantar uma fórmula de bolo para ensinar a todas as pessoas com deficiência. Cada um tem a sua especificidade e o professor precisa conhecer para que ele possa conseguir atingir e fazer com que aquele aluno aprenda. Porque a escola inclusiva não é só para ele socializar, não. Ele vai para a escola inclusiva para que ele aprenda. É um direito dele. Uhum. Bom, aqui tem uma outra pergunta. Você acredita que é preciso inovar o modelo educativo que temos hoje para a inclusão venha acontecer? Eu concordo plenamente com isso. Então, assim, a gente está no século XXI com a escola do século, não sei nem qual século, né? Porque a escola ela não evoluiu. Então, até a gente espera que esse período que a gente está vivendo da pandemia, onde a escola teve que se adaptar para essa nova forma de ensinar, que isso sirva para que a escola evolua também. O ano retrasado, eu tive a oportunidade de conhecer uma escola em Portugal, que chama Escola da Ponte. Depois, quem tiver interesse, procura aí, Escola da Ponte. E Sim. É uma escola totalmente fora do padrão, né, que a gente conhece de escola, com o professor, com a sala de aula. Então, são várias possibilidades do aluno aprender, porque ele aprende, inclusive, com os colegas. E eles não estão numa sala com uma hierarquia entre professor e aluno. Eles estão no mesmo patamar e o professor, na verdade, ele é o mediador. Então, existem várias formas de se modernizar o ensino para que isso facilite o aprendizado de todos os alunos. E aí não é só para o aluno com deficiência, é para qualquer aluno que tenha alguma dificuldade de aprendizado. Uhum. Pois é, vamos pedir aí para as pessoas que estão vendo a gente continuar compartilhando, né? Aqui eu tenho uma pergunta de uma pessoa lá de Ubajara, da cidade de Ubajara, ele botou assim: por que os deficientes que recebem o PBC não têm direito aos 25%, sendo que o aposentado que tem a mesma deficiência recebe? Os 25%? É. Seria o auxílio emergencial? Não, é tipo assim, não sei se você conhece, por exemplo, eu recebo o PBC, eu ganho o meu salário, Um só salário que mínimo. existe um acréscimo de 25%. Ah, sim, aquele 20% que o aposentado tem, né?
para pagar a pessoa que auxilia a gente. Para o cuidador, né? É. Então, isso não tem muita explicação, né? Essa questão do BPC, na verdade, como ele é um benefício assistencial, então aí o governo traça a política da forma que ele acha que tem condição de pagar, né? Então, Uhum. existe essa dificuldade que as pessoas que recebem BPC têm já para ter acesso ao BPC. Uhum. Desculpa. Porque a renda é uma renda muito pequena. Uhum. Então, para que você tenha acesso ao BPC, a renda per capita da família tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Certo. Isso foi. Aí teve uma grande briga aqui com relação a isso. O Congresso chegou a aprovar a alteração dessa renda per capita para meio salário mínimo, mas agora o governo aproveitou a questão da pandemia e ele prorrogou essa alteração da renda per capita para meio salário mínimo para o ano que vem. E ainda, que ele ainda vai definir critérios para. Então, não vai ser uma coisa automática. Ele ainda vai definir quais são os critérios que a pessoa terá que cumprir para ter direito a esse acréscimo na renda familiar. Então, é muito difícil, né? Porque pouca gente tem essa dificuldade, né, para ter acesso ao benefício, mas é a política do governo, né? Tinha aquele projeto também para conceder o 13º para a pessoa que recebe o BPC, mas esse projeto, essa medida provisória também, ela perdeu a validade. E até para as pessoas que recebem o Bolsa Família, perdeu a validade essa medida provisória. Então, a gente precisa evoluir, né, nessa questão do BPC para ampliar esse benefício para o maior número de pessoas e explicando, o BPC ele é um benefício assistencial, então, para que a pessoa receba, ela não precisa ter contribuído para a Previdência Social. E a aposentadoria, ela é um benefício previdenciário. Então, recebe a aposentadoria aquelas pessoas que contribuíram para a Previdência Social. Então, são benefícios diferentes. Aí tem o mesmo complemento aqui. Ele fez uma outra pergunta acima dessa. Será que não tinha como fazer uma baixa assinada coletiva, solicitar o poder Judiciário para dar direitos a todos? Acredito que não, teria que ser através do legislativo, né? Através do projeto de lei. Porque, como os benefícios são diferentes, o judiciário ele não pode criar, né, uma norma, aí ele estaria criando uma norma. Aí, no caso, essa pretensão tem que passar pelo Poder Legislativo, de fazer essa equiparação. Aí a continuidade, né? Ele colocou a Constituição Federal diz que somos todos iguais, conforme a lei vigente, porque tem que fazer diferença e desigualdade entre deficientes, direitos adquiridos para pessoas com deficiência. Mas como eu expliquei, os benefícios, eles são diferentes, né? Então, essa questão da igualdade com relação à pessoa com deficiência também, a gente fala muito sobre a igualdade entre as pessoas, mas sempre lembrando que a pessoa com deficiência, tratar igualmente nem sempre é o certo, porque o princípio da igualdade, ele fala que tem que tratar igual dentro da igualdade de cada pessoa, né? Então, assim, se as pessoas são diferentes, o princípio fala que tem que ser tratado diferente para que haja realmente a igualdade. Então, a pessoa com deficiência, se ela precisa de mais apoio, ela não pode receber o mesmo apoio que uma outra, no caso, por exemplo, da criança que está na escola. Todos são iguais ali diante da escola, mas a pessoa com deficiência, ela tem que ter apoios a mais para que ela se iguale ao outro aluno que não é pessoa com deficiência. Então, a igualdade é dentro da desigualdade, né? Nós temos aqui a Elionete, Vera, José Ivo Fontinelli,
Temos aqui a Eliane Moraes, que está assistindo a gente, e a Neide Souza, ela tinha me feito uma pergunta em relação aos 25%. Só que ela entrou agora. A Neide, ela é aqui de Viçosa, e ela tem um filho com paralisia cerebral, né? Tem 15 anos. Aí explique aí para ela novamente sobre os 25%, porque ela entrou agora. Neide, eu estava falando que o BPC ele é diferente da aposentadoria. Então, o BPC a pessoa não precisa ter contribuído para que ela receba. É um benefício da assistência social. E a aposentadoria ela é um benefício da previdência social. São institutos diferentes. É claro que a gente gostaria que realmente fosse equiparado, né? Mas o que eu estava explicando é que teve até uma pergunta se o judiciário não poderia fazer essa equiparação, e eu estava explicando que não, porque o judiciário ele não pode criar uma norma, que essa equiparação, se a gente quiser, deve ser feita por meio do Poder Legislativo. Isso. Então, pronto, a Neide E já... aí vale vocês lembrarem que a gente vota, né? A gente vai ter eleição municipal. Então, verifique a proposta do seu candidato, lembre-se de cobrar do candidato se ele fez alguma promessa com relação ao direito da pessoa com deficiência. Então, a gente tem que dar o nosso voto de acordo com as propostas do candidato. Então, o que é que ele está propondo para a pessoa com deficiência? De que forma que ele pode ajudar o movimento das pessoas com deficiência? Então, é um momento de reflexão, esse momento onde a gente vai agora ter eleições para que a gente fique atento a essas questões. Essa é a minha bandeira, sabe? É lutar pelo direito da pessoa com deficiência, porque você sabe que a gente é muito excluído, né? Existe uma exclusão e a gente tem que lutar pela inclusão e mostrar que nós estamos aqui, que nós existimos, que nós temos direito, vez e voz e espaço. A Ernilva Queiroz, ela é de Fortaleza, ela está dizendo muitas informações importantes. Parabéns, Martinha, pela iniciativa. Temos aqui a Nezinha Oliveira, ela também é de Viçosa, ela também tem um filho especial. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Onde e com quem se deve buscar o direito da pessoa com deficiência? Eu sempre falo que o diálogo é a primeira coisa que você deve ter. Então, vamos dizer, o seu filho foi recusado na escola porque ele é pessoa com deficiência. Então, isso é um ato de discriminação, mas você pode negociar isso com a escola, né? Então, a escola ela não pode recusar nenhum aluno em razão da deficiência. Então, se o aluno foi recusado, você pode, inclusive, denunciar essa escola. Mas se você quiser negociar com a escola, você pode fazer esse diálogo, explicar, né? Porque o que eu vejo também é que muita gente não sabe sobre nada sobre as pessoas com deficiência. Então, a gente tem essa responsabilidade também, até quando você percebe que alguém está discriminando a pessoa em razão da deficiência, você informar. Eu sempre agi assim com relação à minha filha, porque eu mesma não vi as pessoas com deficiência. Então, a gente tem que informar a todo mundo que essas pessoas existem, né? Tirar esse véu da invisibilidade que existe no mundo com relação às pessoas com deficiência. Então, o diálogo é a primeira coisa. Mas você não deve desistir de buscar o seu direito. Então, a escola recusou, você reclame lá com o secretário de Educação, você reclame com... Você leva essa sua denúncia. Tem os conselhos de defesa da pessoa com deficiência, tem o conselho de educação, tem o secretário de educação, tem o Ministério da Educação. Se não resolver, a única forma que você vai achar, que você vai ter que buscar é a justiça. Então, mas nunca desista de reivindicar e de buscar o seu direito. E assim em vários momentos da sua vida. No trabalho é a mesma coisa, né? Os atos de discriminação hoje, com base na legislação, são considerados crimes. Então, ninguém pode ser discriminado em razão da deficiência. A própria Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 4º, ela diz isso, e ela, no artigo 88, ela fala
que é crime punível com pena de reclusão. Então, você tenta o diálogo, você tenta informar, porque muito da ignorância tem a ver com a informação, né? E é aquela ignorância, não é de não ter estudo, é a ignorância de não ter a informação. Então, a pessoa com deficiência, ela pode fazer também esse papel de informar, mas nunca de ser discriminada em razão da deficiência e de não buscar os seus direitos. E sempre buscar informações confiáveis, né? Hoje, com a internet também, a gente tem muita informação, mas procure buscar informações confiáveis, tanto sobre os seus direitos, existem as associações de pessoa com deficiência também, onde você pode se informar sobre o seu direito. Existe os conselhos de defesa da pessoa com deficiência. E aqui no meu canal existem muitos vídeos que eu falo sobre vários temas sobre a pessoa com deficiência. Então, você procure se informar, ter essas informações assim de uma forma mais segura, para que você possa reivindicar os seus direitos. Foi muito bem esclarecedor. O Tauricete, ele colocou assim: por isso que temos que ter representatividade nas casas legislativas que possam defender essa bandeira, a causa da pessoa com deficiência. Aí, conclua. Importantíssimo. Mesmo aqui no Senado e na Câmara dos Deputados, a gente tem pouquíssima representação. Nós temos o senador Romário, que tem uma filha com síndrome de Down, temos o senador Arnes, que também tem parente na família com deficiência, temos o deputado Rigoni, temos a senadora Mária Gabrilli, que inclusive é representante do Brasil na ONU, mas são muito poucos os representantes. Então, as pessoas com deficiência, elas têm hoje, pela lei brasileira de inclusão, a capacidade civil para todos os atos. Então, inclusive para votar e ser votada. Então, tá aí. Pessoas com deficiência também elas devem ocupar esses postos e ser uma voz das outras pessoas também nas câmaras, na Câmara Federal, no Senado, nas câmaras legislativas, municipais e estaduais. Tem que haver essa representação. Pois aqui tem a Nete Pereira, ela diz assim: tem um filho surdo e mudo, mas ele não recebe o PBC porque tem uma outra que recebe, mas a renda não dá na quantidade de pessoa da casa, que são 4. O que Como ela deve dela, Martinha? Nete Pereira. Saiu agora essa mesma lei que ela fala que prorroga o prazo para 2021 para alterar a renda da pessoa per capita para ter acesso ao BPC, essa mesma lei ela diz que a pessoa, havendo mais de uma pessoa na família com deficiência, essas outras pessoas também terão direito. Então, você faça novamente o seu pedido, porque essa nova lei ela garante o direito para outra pessoa com deficiência na mesma família. Uhum. Aí a Francisca Braulio está dizendo assim: nunca desiste dos seus sonhos, minha querida. A Franci Portela está dando boa tarde. Aí tem 2 perguntas aqui de uma menina aqui da Passagem da Onça, onde eu moro. Ela tem 2 filhos, surdo e mudo, né? Os 2 são surdo e mudo. Então, tem um que tem aparelho. Aí ela está tendo muita dificuldade em relação às baterias. Ela conseguiu o aparelho. O que ela deve fazer para manter sempre essas baterias? Porque ela está tendo dificuldade até para comprar. Quem deve socorrê-lo? Município, estado? Esses aparelhos ela adquiriu por meio do SUS? Foi. Eu acredito que o próprio SUS ele tem que fazer essa manutenção. Uhum. Pois era essa dúvida que ela queria. No caso dela também, só a menina recebe, é um casal, né? Recebe o auxílio. E o outro também precisa e não recebe. Não. Mas por meio do SUS ela tem esse direito. Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta do que sim, né? Olá,
Boa tarde, Martinha. Boa tarde, doutora. É o Francisco, mais conhecido como Kiss, né? Agradeço a Martinha Brito e a você, doutora, por trazer informações para todas as pessoas com deficiência e familiares. Aí eu tenho mais uma outra pergunta aqui. O direito da pessoa com deficiência vai além do que você imagina? Olha, a gente quer chegar um dia onde não precise mais do direito de pessoa com deficiência, né? Que todas as pessoas tenham os seus direitos garantidos. Mas enquanto isso não é possível, como eu falei, é um processo, né? Tanto de conscientização das próprias pessoas com deficiência quanto da sociedade, a gente ainda precisa dessas leis. Mas as leis garantem muitos direitos. Eu recomendo, né, que vocês me sigam também lá no YouTube, que tem muitos vídeos falando sobre cada direito, sobre os direitos assistenciais, sobre os direitos previdenciários, sobre as isenções que existem para as pessoas com deficiência, sobre as questões de atendimento médico e de plano de saúde. Então, existem muitos assuntos lá nesses vídeos, e a lei garante isso, desde o nascimento, atendimento precoce, as terapias. A gente sabe que isso não é garantido, mas a gente tem que lutar. Tanto é que existe até uma reclamação que existe a judicialização da saúde, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa ela tem esse direito garantido de uma atenção básica de saúde por intermédio do SUS, ela não consegue isso. Ou mesmo pelos planos de saúde, o que acontece? Ela entra na justiça e a justiça concede. Então, há até uma reclamação por parte das secretarias de saúde, dos planos de saúde, sobre essa judicialização da saúde que ocorre com essas liminares que o Poder Judiciário concede. Mas, se preciso for, vamos continuar judicializando a saúde, porque é um direito que tem que ser garantido. Então, a gente espera também que, após a pandemia, o Sistema Único de Saúde ele se fortaleça para que ele realmente preste esse atendimento a todas as pessoas que precisam, especialmente as pessoas com deficiência. Eu vejo que você, Martinha, tem que se deslocar para São Paulo para ter o atendimento em saúde, né? Então, que esses centros de reabilitação das pessoas com deficiência estejam próximos das pessoas, que elas não tenham que se deslocar, fazer viagens longas para ter um atendimento de saúde. Esse serviço ele deve estar perto das pessoas e atendendo de todas as formas que as pessoas precisam. E sem falar que às vezes a gente precisa comprar briga, né, para conseguir as passagens. No meu caso, eu consegui as passagens pelo Estado, para mim e um acompanhante, mas como eu dependo de um homem e de uma mulher, eu tive que me virar com a passagem do outro, entendeu? Então, Aí, olha a assim, dificuldade. são muitos custos. Eu já fui 3 vezes em São Paulo com apoio do Estado, não tive apoio do município, mas tive apoio do Estado e com apoio do meu público, da população, das redes sociais, das televisões, mas não desisti. Eu fui e fui atrás de algo, né? Como eu sou portadora de uma doença rara, que no Ceará só tem 5 casos, no Brasil só tem 90, é uma doença bem assim, desconhecida perante a medicina, a gente está desafiando a medicina. Nós temos a representante em São Paulo, que é a doutora Patrícia Delay, ela é dermatologista, mas ela é uma médica que orienta, ela é a presidente da Associação FOP Brasil, ela orienta a gente quando a gente tem alguma crise, porque não tem remédio, né, não tem tratamento, e ela é quem nos orienta. Então, a gente teve um congresso em 2018, eu fui fazer parte desse congresso, e o remédio já estava na terceira fase. Só que agora, no dia 26 de janeiro, essa pesquisa ela foi pausada. Por quê? O que aconteceu? O medicamento
estava sendo testado em uma criança. Então, o medicamento estava fazendo efeito para a criança, mas não estava desenvolvendo o tamanho da criança. A criança não estava crescendo. Então, foi pausado os estudos. É, é tudo muito difícil, né? Mas eu acho que com a organização as coisas vão avançando. Eu vi um Com certeza. movimento aqui em Brasília muito grande com relação ao ano passado, com relação às doenças raras. Então, houve uma grande movimentação aqui, inclusive foi criado no Senado Federal a subcomissão para tratar das doenças raras. Essa comissão, essa criação, ela foi encabeçada pela senadora Mária Gabrilli. Então é isso, tem que botar a boca no trombone, fazer barulho, se organizar para que as coisas aconteçam. Ei, Leite, sem falar que eu já pego o nome de encrenqueira, porque eu falo mesmo, sabe? E lembrar que existem os órgãos de defesa, né? Então, como eu estava falando, existe o Ministério Público, a Defensoria Pública, e a gente tem que se valer desses órgãos também, que em todo o estado eles têm um trabalho específico dentro do Ministério Público para atender as pessoas com deficiência. Eu tenho uma pergunta aqui, mas você praticamente já explicou. Era só assim, ó, explique sobre a Lei 13.146/2015. Essa Sim, lei, ela assegura brasileira o de direito inclusão. da pessoa com deficiência, né? Aí tem Sim, os artigos, fala da saúde, do trabalho, da escola, da acessibilidade, do sim. lazer, fala da discriminação, tem tudo nesse artigo. Ele foi criado no dia 6 de julho de 2015. Isso, entrou em vigor em 2016. Uhum, Alguns artigos dessa lei ainda não estão regulamentados, como, por exemplo, o auxílio inclusão, que é um auxílio para incentivar as pessoas com deficiência a entrarem no mercado de trabalho. Então, a pessoa que entra no mercado de trabalho, ela teria direito a esse auxílio inclusão, mas que ainda não foi regulamentado. Um outro ponto também que precisa de regulamentação e que vai facilitar bastante a vida da pessoa com deficiência é a avaliação biopsicossocial, porque, como eu falei, mudou o conceito de deficiência, né? Até então, a pessoa era avaliada de um ponto de vista médico apenas. Então, a pessoa vem daquela ideia de que a pessoa com deficiência ela tem que ser atendida de uma forma que ela melhore ou venha a atingir uma normalidade, quando não é isso que deve ser feito, né? A pessoa com deficiência, aquela é a condição dela e ela tem que ser habilitada e reabilitada para que ela desenvolva todo o seu potencial. Então, é preciso ainda definir, esses critérios já foram definidos, inclusive a Universidade de Brasília, ela participou da conclusão desse trabalho. Então, esse estudo está pronto, esse estudo ele já foi aprovado por unanimidade pelo CONAD, que é o Conselho de Defesa das Pessoas com Deficiência, mas precisa ser formalizado por meio do presidente da República, e isso ainda não aconteceu. Então, essa nova avaliação ela vai levar em conta tanto a limitação quanto as barreiras que cada pessoa com deficiência enfrenta. E aí ela vai ser considerada pessoa com deficiência e ela terá acesso a todos os direitos, sem necessidade de ficar para cada direito que você tenha, você tem que provar que você é uma pessoa com deficiência. Então, a uhum. partir desse instrumento, que é a avaliação biopsicossocial, você terá essa facilidade de ter acesso aos direitos e benefícios. O doutor Auricelli colocou aqui, a própria OAB tem uma célula de apoio ao deficiente. Em Sim, relação isso mesmo. As OABs têm sempre uma comissão de defesa da pessoa com deficiência, então é um órgão também parceiro da defesa do direito da pessoa com deficiência. uhum. Aí que eu ainda tenho uma pergunta. Promover justiça é o papel de quem? Bom, eu acho que é de todo mundo, né? É claro que tem os órgãos, né? Uhum, Mas essa tarefa ela passa pelo legislativo também, né?
de fazer essas leis que garantem esses direitos da pessoa com deficiência, do executivo de, através dessas leis, ele executar todas essas políticas e não ficar alegando, né, a questão orçamentária para não garantir os direitos. Então, vira e mexe, a gente tem que ficar defendendo o direito que já existe, né? Por conta dessas questões orçamentárias. Então, tudo isso é promover justiça, né? Agora, E acaba o Poder Judiciário fazendo aquele papel lá, em última instância, de garantir esses direitos. E as pessoas também da sociedade, quando elas reconhecem as pessoas com deficiência, quando elas respeitam as pessoas com deficiência e quando elas ajudam a promover a inclusão da pessoa com deficiência. Essa pergunta aqui, não sei se é uma dúvida minha, que eu acho que eu não tenho dúvida em relação a isso, mas nós sabemos que o governo federal, ele manda verbas, né, para cuidar para os municípios, para o estado, para cuidar, amenizar, posso dizer, muitas vezes o sofrimento de algumas pessoas com deficiência. E aí a minha pergunta, por que que os gestores, eles escondem, né? E não procuram melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência, porque a gente recebe muitas reclamações de mães com autismo que não têm atendimento com um terapeuta, né? Que alguns precisam de acompanhamento psicológico, enfim. Daí a importância da gente escolher bem essas pessoas que nos representam, né? Porque a gente sabe das questões de corrupção, a gente sabe da invisibilidade das pessoas com deficiência, de não se importar com esses cuidados. Existe essa repartição de competência realmente, né, do governo federal. O próprio sistema SUS tem essa descentralização para que o atendimento chegue lá na ponta, para que possa atender a todo mundo, mas esses desvios e essas coisas existem. E o que a gente tem que lutar é para que sejam garantidos esses direitos. Então, é fazer como a Martinha faz, não desistir. Ir lá, lutar, reclamar, ir aos órgãos de defesa da pessoa com deficiência e fazer valer os seus direitos. Aqui em Brasília, a gente tem os mesmos problemas que vocês... Eu ouço a Martinha falando, a gente mora numa cidade muito pequena e os gestores, eles não se importam muito. Mas não é exclusividade não, viu, Martinha? Eu moro na capital e a gente tem os mesmos problemas que vocês têm aí. E a solução é união, se associar, se juntar a outras pessoas, pessoas com deficiência, juntar nesse movimento das pessoas com doenças raras, para a gente ganhar mais força, porque somos considerados, né, pessoas com deficiência no Brasil, quantos por cento da população? Então, por aí você já vê a representatividade, se a gente considerar, levando em conta mais as famílias das pessoas com deficiência, 25% da população tem deficiência. Então, falta mais essa união. E eu sempre falo, nós que estamos hoje nesse papel aqui em defesa da pessoa com deficiência, a gente tem sempre que lembrar quem começou esse movimento lá no final da década de 70, que era tudo mais difícil, não tinha internet. Então, eles, quando se reuniam, eles iam de ônibus de Recife para Rio de Janeiro para fazer uma assembleia desse movimento de defesa da pessoa com deficiência. Então, o valor desse movimento, o valor que essas pessoas têm, a gente não pode esquecer, para que a gente continue com essa luta. A gente já avançou bastante, mas o que a gente precisa agora é fazer com que esses direitos eles saiam do papel, eles sejam realmente efetivados para as pessoas que precisam. Hoje tudo está muito visível, né? Nós temos a internet, nós temos pessoas que explicam, assim como você. Por isso, Leide, que eu lhe procurei, porque foi uma pessoa de São Paulo que me indicou você, sabe? Eu lhe procurei e estou feliz. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui junto com você hoje. Como eu já lhe disse, essa bandeira é minha, eu bato muito nessa tecla, porque você sabe que a gente
que porta alguma deficiência, eu digo porta, né? Porque portadora de alguma deficiência, uma vez eu fui criticada, porque eu falei portadora de deficiência, aí a pessoa disse que quem porta é como quem porta arma, porta. E, enfim, né? Porta-bolsa, né? É Mas que é a nossa linguagem, né? esse conceito ele fica em evolução, vem em evolução, né? Então, aí chegou-se à conclusão de que o termo correto é pessoa com deficiência, até para você evidenciar a pessoa e não ficar focando na deficiência. Então, é uma pessoa que tem uma deficiência. Então, é por isso que esse conceito mudou para pessoa com deficiência, porque Bom, existe uma limitação, mas existe uma pessoa. sim. Existe uma vida, um sentimento, uma luta, Exatamente. uma briga, uma garra, né? Uma determinação. E se a É, gente não se decidir, eu sempre digo, Leite, que se eu não for, ninguém vai por mim. Se eu não falar, ninguém fala por mim. a melhor, tem até um termo que se usa, né, na deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Então, Uhum, as pessoas passaram a ter voz e a falar por si, porque com nada certeza. melhor do que a própria pessoa falar o que ela sente, quais são as suas necessidades, quais são os seus anseios. Inclusive, a gente luta hoje pela inclusão no mercado de trabalho, mas que esse trabalho seja um trabalho que aquela pessoa tem aquela vocação para aquele trabalho, que ela tem aquele anseio de ter aquele tipo de trabalho e não qualquer trabalho. Porque por que as outras pessoas elas podem escolher de acordo com as suas aptidões e a pessoa com deficiência não? Então é isso, a pessoa com deficiência ela tem sentimentos, ela tem vontade e tudo isso tem que ser levado em consideração. Ó, o doutor Auricelli, ele colocou assim, ele respondeu também a minha pergunta, quem deve promover a justiça, né? Aí ele botou assim, promover a justiça é também uma atitude cidadã, sair da zona de conforto e ir à luta, e se sentir parte ativa nessa luta. Aí temos aqui o Juraci Pereira, ele botou assim, boa tarde, sou funcionário dos Correios, quero saber com quantos anos pode se aposentar. Sou deficiente andante, deixa eu ver aqui o restante do comentário. Trabalho em um local, peraí, trabalho em um local, deixa eu ver aqui, que o pessoal está escrevendo, aí está subindo, né? Uhum. Ai, peraí, só. Enquanto eu subo aqui, eu Deixa vou eu te falar, fazer. já vou dar a resposta para ele, Martinha. No Uhum. meu canal, eu fiz vídeos explicando direitinho a questão da aposentadoria da pessoa com deficiência, porque depende se você vai aposentar por tempo de serviço, aí tem os critérios lá. Então, tanto a aposentadoria por tempo de serviço quanto a aposentadoria por idade, está explicado direitinho lá todos os critérios que a pessoa tem que atender. Pronto, ele colocou assim, ó, O canal do YouTube é Lady César Oficial, para que a pessoa possa me achar lá com esses assuntos lá. ele colocou assim, ó, sou deficiente andante, trabalho em um local, tenho que andar com um carrinho de mercado, pois meu setor é longe. Sou o único deficiente da noite. Olha só, que bom que você tem um trabalho. Mas aí, como eu te falei, dá uma olhadinha lá para você ver todos os critérios lá da aposentadoria da pessoa com deficiência. Porque na reforma da Previdência, eles consideraram que uma nova lei complementar vai alterar esses critérios. Então, continuam os critérios da Lei Complementar 142 para as pessoas com deficiência que já trabalham. Então, dá uma olhadinha lá, Lei de César Oficial no canal do YouTube. Aí ele botou assim, tenho dificuldade para locomover, uso bengala, adorando a entrevista, eles que estão adorando a entrevista. A Neste Ai, que bom. Pereira, a Neste Pereira colocou de novo assim, meu filho, que é surdo, usava um aparelho auditivo, mas deu problema. Ele agora está sem e é muito caro para comprar. O que eu faço para conseguir outro? Se o SUS ele tem que garantir esses aparelhos, né?
Se ela Uhum, não conseguir, que ela busque a Defensoria Pública para que o SUS forneça esses aparelhos. uhum. Aí o doutor Auricelio botou uma frase assim: caminho não há caminho, caminho se faz caminhando. Que é verdade. Aí Concordo. uma pessoa que colocou aqui no meu privado, no meu WhatsApp, Martinha, boa tarde. Quero saber se sobre a minha filha. Ela não fala, não fica quieta. Tenho que andar toda hora atrás dela. Ela faz. Ela começou a fazer tratamento na secretaria, mas não querem liberar mais uma pessoa para ir comigo. Eu tenho o direito de uma acompanhante. Ela é autista, estranha todo mundo. É muito inquieta. Você pode repetir, Martinha? Não peguei o comecinho. É assim, ó. A minha filha, ela não fala e não fica quieta. Tenho que andar toda hora atrás dela. Ela começou a fazer tratamento, mas a secretaria não quer liberar mais uma pessoa para ir comigo. Eu tenho o direito de ter mais um acompanhante. Ela é autista e estranha todo mundo. Isso, o acompanhante para ir para o atendimento. Acredito que sim, talvez para ajudar ela, né? Talvez para um passe livre, para uma coisa assim. Eu acredito que o caso dela é o mesmo meu caso. Por exemplo, se precisar levar malas, né? Aham. Descer numa parada de ônibus, por exemplo, no meu caso, eu vou citar um exemplo. No meu caso, quando eu saio de casa, eu não posso ir só com uma mulher, eu tenho que levar um homem, porque o caso dela é quase parecido com o meu caso. Uhum. É, eu não subo escada, eu não subo degrau, eu não desço, né? Eu não entro dentro do carro sozinha, alguém tem que me colocar, alguém tem que me tirar. E isso tem que ter um homem, um acompanhante, né? Aí, no caso da mulher, eu tenho que ter uma mulher, porque tem o banheiro, questão do banheiro, né? Que também, aqui em casa, tudo já é pronto para mim, eu vou conseguir só. Mas quando eu saio, precisa ter. Se for para ficar um dia para o outro, tem que ter uma mulher para ajudar a Uhum. banhar, para vestir, para Sim. deitar. É isso. Eu acredito que seja isso que ela quer saber. Bom, a lei, no caso do passe livre, ela garante um acompanhante, né? Mas aí é o caso de reivindicar isso para esse outro acompanhante. Se há uma necessidade, se ela não consegue fazer sozinho, eu acho que ela pode fazer essa reivindicação, sim. E aí buscar a defensoria pública, se ela não tem como contratar um advogado. Então pronto. Foi bom demais, né? A gente esclareceu alguma dúvida. Se o doutor Auricélio ainda estiver aí, que ele é o nosso cabeça, o nosso chefe, o nosso braço, né? O nosso ombro amigo, junto no Instituto IAPD. Nós temos vários atendimentos. No momento está parado por conta da pandemia, porque sempre ocasiona aglomerações de pessoas e aí não pode, né? Mas nós Sim. temos enfermeiros, temos psicólogos, temos fonoaudiólogo, nós estamos dando o primeiro passo. Estão se Mas, organizando, né? É isso mesmo. começando a se organizar, não tem fundos governamentais, a gente precisa de pessoas voluntárias, patrocinadores, para ajudar nessa causa. É uma causa muito importante em prol das pessoas com deficiência, e lá não atende só pessoas com deficiência. O doutor Auricélio é médico, ele se doa de coração para as pessoas. A Verilanda é enfermeira, ela deixa a família, deixa a casa e vai para lá, se doa de coração também em prol da população viçosense. Deixa eu ver, a Giseuda Rocha está falando assim. Ótima iniciativa. Parabéns, Martinha. Você representa muito. Que, que bom seria se todas as pessoas, assim como você, conhecessem e lutassem pelos seus direitos. Nunca desiste dos seus sonhos. A Eliane Moraes, obrigado por isso que eu queria saber. Parabéns. E o Juraci está dando parabéns pela nossa entrevista. Ai, que Isso é bom. uma né? Voltando aí, falando dos anjos, né? Que tem sempre anjos acompanhando a gente, né? Nessa luta, né? Graças a Deus que eles existem.
Então, para quem quer continuar me acompanhando, como eu falei, eu tenho esse canal no YouTube, Lady César Oficial, eu também estou no Instagram, que está aqui aparecendo na tela, @ladycesar.oficial, e no Facebook, Lady César Oficial. Então, tem muito assunto lá, muitos vídeos sobre esses direitos, eu estou sempre colocando as atualidades também, porque vocês sabem que o direito é muito dinâmico, né? Então, as leis estão sempre se alterando, revoga a lei, vem lei nova, e eu acompanho essa produção legislativa para manter as pessoas sempre bem informadas a respeito dos seus direitos. Então, Leide, foi um prazer, Martinha, te conhecer. Foi, né, esses encontros, né, que a gente, graças a Deus, eles acontecem, a gente se encontrou na internet, e eu fiquei muito feliz de te conhecer e de ver toda essa luta sua aí, não só para melhorar a sua qualidade de vida, mas para ajudar outras pessoas, né? Então, é muito lindo isso que você faz. E assim, Leide, eu sempre estou procurando inovar, conhecendo pessoas que batem na mesma tecla, que levantam a mesma bandeira que eu, sabe? Porque assim, eu não estou procurando. Teve uma. A gente nem deve falar essas coisas, mas teve uma pessoa que ela tem duas filhas com autista, né? Então, eu procurei ela para a gente interagir da mesma forma que eu estou interagindo com você. Então, ela citou uma frase no Face que alguém estava querendo ganhar visibilidade. Mas eu quero deixar bem claro, esclarecer aqui para as pessoas que eu não estou querendo ganhar visibilidade, eu não estou querendo fazer sucesso, eu estou querendo passar conhecimento para outras pessoas, porque você sabe que tem gente que tem medo, né? Que tem vergonha, que tem receio, que não conhece, que não sabe aonde ir, aonde buscar, aonde se apoiar. E esse é o meu objetivo, porque eu já fui assim, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu tinha receio, eu não sabia, eu não tinha conhecimento de nada. Então, é isso que eu quero passar para as pessoas. E assim, o Toda doutor essa positividade sua só ajuda as pessoas, porque conhecendo, né, das dificuldades, você sabe que você não está sozinha, que existem outras pessoas que passam pelo mesmo que você passa, e a gente como pai, também como mãe, a gente também se fortalece muito, né, com a convivência com outras pessoas, com descobrir caminhos que outras pessoas já percorreram, que a gente não precisa, e a gente pode encurtar esses caminhos. Isso a gente se faz dialogando, se informando, conhecendo pessoas, e eu acredito nisso também. O doutor Auricelio está agradecendo aqui a presença brilhante da nossa amiga Leide, né? Ele Muito é obrigada. ele é cirurgião plástico, ele mora em Fortaleza, mas ele é viçosense. Ele está dando os parabéns pela nossa live que repercutiu, Leide. Foi bom, viu? Muito obrigada. E a Mestre também está aqui parabenizando pelas as informações, ela disse que gostou muito. E tem, ó. Eu tô à disposição, viu, Martinha? É, Uhum, Se alguém quiser entrar em contato também, meu e-mail é leidecesaroficial@gmail.com. É claro que aqui eu, como advogada, eu não posso falar sobre a questão específica, assim, é como se eu estivesse fazendo uma consultoria, né? uhum. Porque a gente tem um código de ética e eu não posso falar especificamente sobre cada questão, assim. Mas se alguém quiser entrar em contato comigo, tá aí o e-mail e eu teria o maior prazer em responder, tá bom? Também, assim, tudo o que foi falado hoje, que foi muito esclarecedor, realmente são essas dúvidas que as pessoas têm, né? Em relação ao direito da pessoa com deficiência. O povo ainda está gostando, ainda tem 30 pessoas olhando aqui para a nossa cara. E desde já, Leide, eu quero agradecer pela oportunidade que você me deu, pela sugestão. E eu conto com o seu apoio, porque eu estou aprendendo, sabe? Eu estou aprendendo agora, eu estou dando os primeiros passos. E vou falar para você que eu já vou começar a estudar em relação aos estudos, eu já tomei providência aqui com a Secretaria do Município. E vou estudar. Tenho o sonho de um dia, vou
realizar esse sonho a pedido de um juiz. Estude para você ser um juiz para ajudar as pessoas com deficiência. Você tem Exatamente, capacidade. exatamente. Eu também concordo com ele. Pois tá bom, já está com uma hora que nós estamos aqui. Quero mais uma vez lhe agradecer de coração e a gente vai continuar se falando, tá bom? Eu vou Sim, combinar com o doutor Auricelli, com a Verilanda, para você fazer uma live dentro da página do Instituto também, para deixar mais esclarecimentos para as pessoas, tá ótimo. certo? Muito obrigada Tá, pelo convite, viu? nada. Estaremos aqui, né? Sim. E Um beijo para todo mundo, viu? Que ficou aqui com a fé, gente. fé é o combustível da alma, nós estamos na luta. Nós não podemos Isso. parar. Quero desde já agradecer todos que estavam com a gente aqui. Tem 83 comentários, ainda tem 29 pessoas vendo. Um beijo, muito obrigado pelo carinho de todos e até a qualquer momento. Até mais, gente. Tchau, tchau.